Vamos ver aqui a série animada de Star Wars que a Disney não quer que você lembre. Vídeo do quadro branco. Vamos assistir aqui, lembrando que eu não manjo de nada de Star Wars, ok? Bora lá. Vai ser meu videozinho da janta. Provavelmente uma das coisas mais queridas feitas com Star Wars até hoje. A animação em 3D, que começou a ser exibida em 2008 e só foi terminar mais de uma década depois, em 2020, com um total de 133 episódios divididos em 7 temporadas, já teve muitas casas, começando ainda na TV, lá no Cartoon Network, indo pro streaming depois, passando pela Netflix, e hoje tu encontra facilmente no Disney Plus. Na página de Star Wars, é só descer até a aba de animações e vai estar lá, bonitinho, tanto o filme quanto a série de Clone Wars. Mas daí que minha memória começou a me pregar uma peça, porque eu tinha certeza que lembrava de uma outra animação de Star Wars, uma mais colorida que eu adorava quando era criança, foi quando o Dan, lá no nosso grupo de apoiadores, um tempo atrás, comentou sobre a outra Clone Wars, sem o D no nome, também do Cartoon, mas não só isso, feita pelo Genndy Tartakovsky, nascido na União Soviética, uma lenda das animações que fez só, entre muitas aspas aqui no meu roteiro que só eu tô enxergando enquanto leio, que teve dedo só em Dexter, Meninas Superpoderosas e Samurai Jack, pra vocês terem uma ideia. Daí eu pensei, não é possível que não dá pra assistir isso hoje em dia, e não é que tu não encontra essa série no catálogo da Disney, mas vocês vão entender um pouco da minha estranheza aqui. Descendo um pouco mais na página de Star Wars, dentro do Disney Plus, tem essa outra aba chamada de Star Wars Vintage. Nela vão ter coisas como as animações antigas dos droids, dos Ewoks, e lá no finalzinho, curiosamente, o último título da lista, pelo menos aqui pra mim, tá lá, Clone Wars, uma microsérie 2D. Agora o engraçado é que quando a gente fala das outras séries que estão nessa lista, essas são produções com quase 50 anos, tudo datada lá pra 84, 85, enquanto a primeira versão de Clone Wars, olhem a diferença, ela é Eu vi isso na época, tá? Eu vi esse desenho, não lembro de nada, mas eu vi. só de 2003, o que significa dizer que menos tempo separa essa da outra versão de Clone Wars do que separa ela das outras animações que se encontram no mesmo pacote vintage. E daí eu acho que cabe inclusive uma discussão sobre o poder que não só os streamings, como esses conglomerados que tomam conta das nossas ficções, exercem sobre o nosso consumo e também sobre a nossa memória, sobre o que a gente vai lembrar e o que a gente não vai lembrar tanto assim. A mídia física desapareceu em um piscar de olhos, o cerco está se fechando cada vez mais para pirataria, direito de imagem, ao ponto em que é quase impeditivo, até pra gente que é criador de conteúdo, prestar essa homenagem a produções mais antigas, quando não só o interesse por elas vai artificialmente desaparecendo, como se impõem rígidas condições do uso e da reprodução dessas imagens que fazem com que, no mínimo, na melhor das hipóteses, a gente não consiga monetizar o vídeo que fala sobre elas. Pode parecer bobagem, mas é por isso que a gente aqui bate tanto na tecla da nossa campanha de financiamento, e eu tenho certeza que muitos criadores que vocês seguem também se utilizam. É verdade, lá no canal do YouTube principal tem a aba de membros que ajuda também esse canal aqui e dá acesso a várias coisas exclusivas. Desse recurso. Uma das formas que nos resta para viabilizar um trabalho que é tão ingrato aqui na internet, enquanto compete com essa quantidade cada vez mais maluca de serviços que a gente paga para assistir o que curte, desde esporte até cinema. A diferença é que de um lado, sem essa ajuda, a gente periga parar de existir, e do outro, sem a assinatura de vocês, a Disney segue imóvel e intocável. Apesar disso, a ideia desse vídeo é discutir um pouco aqui a proposta. Mas é bizarro essa questão de mídias morrendo. A gente precisa de mídia física e precisa que essas coisas sejam preservadas de forma descentralizada. Várias pessoas. Não pode estar num lugar só. Se não pegar fogo, acabou. Tem que ter gente com isso no mundo todo. Proposta dessa série, que é de fato um tanto esquisita para os parâmetros de hoje em dia, composta por 3 temporadas, 2 delas de 10 episódios com mais ou menos 3 minutos cada, e a última com 5 episódios de 12 minutos, juntando tudo dão esses 2 compilados aqui de 1 hora cada que tu encontra no fundo empoeirado do catálogo da Disney Plus. São eles que estão chamando de vintage, não eu. Assim como a outra Clone Wars, naturalmente, ela acontece entre os episódios 2 e 3 dos filmes de Star Wars, mas não se deixe enganar, isso aqui é muito mais interessante do que a curta duração pode sugerir. E se por um lado inspirou tudo que veio depois, também é interessante exatamente por encarar Star Wars como essa grande galhofa, que pode ser séria e dramática, assim como boba e divertida ao mesmo tempo. Pro Tartakovsky, esse era um mundo que valia a pena explorar e não tem um único cenário, personagem ou elemento de Star Wars que o desenho não encarava dessa perspectiva de que possibilidade de movimento, de design criativo, de ação direta e descomplicada aquilo podia ter. Star Wars nunca pareceu tão estiloso ou mesmo tão frenético, se criavam personagens Essas são as versões que eu mais gosto de Star Wars. Não sei se é porque eu assisti quando era pequeno ou se é porque são as melhores mesmo.
todo e se explorava descontroladamente os antigos. É só botar o olho pra ter um gostinho do tanto de possibilidades que isso aqui trazia pra franquia àquela altura. Vários desses blocos de ação mal têm qualquer diálogo. Os troopers recebem uma missão, vão pro campo de batalha e o curta inteiro se desenrola ali. Tiro pra todo lado, o drama partindo sempre da ação, das perdas pelo caminho, dos gestos, os comandos, aqueles personagens sendo tão importantes pra história quanto a tarefa que foi designada pra eles, o território que conquistaram, a emboscada que resistiram e como a guerra vai se moldando através do conflito. Todo mundo tá sempre correndo pra lá e pra cá, mas se a série tem essa abordagem econômica na maneira de contar a história, de não parar pra explicar muita coisa, como se entendesse que o conflito é justificativo bastante pra se imaginar a partir disso. Ele conta a história sem as palavras, né? Ele usa direção, enquadramento, animação, situação para ser a história. Normalmente histórias assim conseguem ser melhor do que história escrita. Porque quando você escreve, você fica preguiçoso. Nessa de olhar pra tudo quanto é lado, inclusive pra aquele soldado descartável, Escrever no caso de escrever diálogo, né? só tinha uma missão entre tantas outras, acabava que também expandia essa mitologia de Star Wars, fazia ela respirar como nunca quando se interessava nesses embates que os filmes, por exemplo, não se demoravam tanto porque tinham essa história maior pra contar, né? Como seriam essas outras espécies lutando, como essas batalhas aconteceriam em diferentes cenários, embaixo d'água, e não é que os personagens mais queridos, que todo mundo lembra e quer ver mais deles, não apareçam também. Tem uma sequência inteira do Mace Windu, uma das minhas favoritas, onde ele sozinho enfrenta um exército de droids, e é isso, nenhuma fala, só o som do vento antes e depois da batalha, aquela expectativa e o peso do personagem no front. Foda. O desenho também tem um enquadramento muito interessante do Anakin, nesse ponto mais instável, imprudente e descontrolado do que um herói deveria parecer, sempre iluminado dessa maneira ambígua. Essa impressão que a gente vai tendo sobre ele é construída pela série também através das suas ações, da maneira que é representado, antes de ter um discurso sobre o personagem, sabe? Desde ele na sombra embaixo de uma nave até uma reação mais excessiva, é como se o tempo inteiro ele fosse capaz de se perder na própria raiva e sede. Naquele tempo dilatado do conflito, parece se adaptar facilmente às condições terríveis daquelas trincheiras. Os insetos que precisam se alimentar, os esgotos que precisam atravessar, tudo parece um habitat natural para ele, levando até uma sequência de sonho, de delírio mais pro final, que é excelente nessa ideia de chacoalhar os personagens, de buscar Legal o Darth Vader ali. por uma outra imagem que capture esses medos e ansiedades deles. O que me faz pensar no quanto esse tipo de rótulo de vintage a Legends ou qualquer coisa do tipo buscam mesmo dar sentido para essas produções que, feitas a sei lá quantas mãos, vão ser contraditórias mesmo muitas vezes, quando acaba escanteando isso aqui como um negócio supostamente datado, uma nota de rodapé na história das animações de Star Wars, sem qualquer utilidade para além de uma mera curiosidade pro fã. Agora, pelo contrário, eu acho que até quem não gosta de Star Wars ia adorar isso aqui, de um tempo onde a franquia ainda era tratada de uma maneira realmente expansiva e que podia se espalhar para todos os lados. Enquanto que hoje a gente sente o tempo inteiro, mesmo com um monte de coisa saindo, que parece que falta imaginação, que a gente tá reciclando em loop os mesmos conceitos e mais do que dando vida pra franquia, condenando ela a dar voltas em si mesma. Com trocentas ideias pipocando na tela por segundo, essa versão é menos uma coisa pensada pra fã, pra ser o mais adequada possível à lógica e cronologia das coisas, e que daí surgem esses argumentos, né, que não vão a lugar nenhum, de que pelo menos agora as coisas são bem feitas, né, ou leia-se Hoje é muito mal feito. Se todas iguais. Clone Wars de 2003 só se importava realmente com uma questão, que pra mim parece muito mais interessante. O que dá pra fazer com Star Wars? Meu nome é Henrique, como sempre a gente escolhe falar das coisas que menos vão ajudar a pagar as contas no fim do mês por aqui, mas se tu curte essa nossa abordagem, as recomendações que a gente traz, vale lembrar que junto com esse vídeo tá saindo um extra, assim como rolou na semana passada. Concordo plenamente com tudo que ele falou aqui, principalmente nessa questão da ficção hoje em dia tá preguiçosa e fazendo a mesma coisa sempre. Isso é uma junção de várias questões diferentes, mas também de escritores incompetentes. Claro, não tem como um escritor competente escrever essas coisas, apesar de algumas condições atrapalham, né? Mas quando você procura a pessoa, você vê que é incompetente mesmo. A pessoa não quer fazer um negócio bom. Isso aqui, você vê que eles não fizeram diálogo, logo é mais fácil de fazer. Você pode dizer que é mais barato, mas mais fácil? Não é. Isso exige uma criatividade e uma narrativa muito mais refinada, junto de todos os outros elementos da produção. Porque a narrativa não é só manifestada no texto da história, mas também na direção, no enquadramento, na fotografia, na atuação, no caso dos personagens aqui, né, na expressão deles, em tudo. Então, isso aqui é muito difícil de fazer. E o cara
topar um desafio desse já mostra que ele é brabo. E conseguir contar histórias boas e emocionantes e que marcaram gerações com isso aqui é mais brabo ainda. Então assim, eu acho que isso aqui pra mim, como eu falei, é quase que uma das melhores partes de Star Wars, mas eu não sou fã, eu só vi casualmente. Porque eu sentia que eu tava vendo histórias que eu conseguia acompanhar, histórias bacanas que expandiam esse mundo, que me deixavam curioso, não me confundiam, né? E tinha alma, né? Eles não tinham medo de fazer coisas interessantes e diferentes. E toda a produção é muito boa, né? Na questão de como eles compõem a cena. Tipo isso aqui, por exemplo, né? E hoje em dia é feito puramente, exclusivamente pra manter a franquia viva e fazer brinquedo. Enquanto isso aqui, beleza, ia fazer brinquedo? Ia. Mas não era por isso que essa série existia. É porque alguém tinha uma visão. Quem lucra com isso não quer saber de nada disso. São burros, né? Pra conseguir dinheiro fácil, eles sacrificam o dinheiro exponencial do futuro. Se eles fossem espertos, eles iam fazer uma obra de qualidade. E isso, naturalmente, iria gerar muito mais grana ao longo do tempo. É que o cálculo dessas pessoas é: vou fazer algo sucateado, vai me custar metade do preço ou 10% do preço de fazer algo bom. E esse dinheiro que vai entrar vai triplicar, duplicar o que eu gastei. Só que se eles fizessem um negócio bom, que custava o dobro, conforme o tempo passasse, isso ia se acumulando e trazendo mais fãs, mais brinquedos, mais franquias, mais projetos, mais tudo. Então é foda. Hoje em dia não tem pessoas com visão. Não que não tenha. Deixa eu reformular a frase. Hoje em dia, grandes franquias midiáticas parece que não possuem pessoas com visão igual era antigamente em relação à porcentagem. Tá? Então, a gente vive uma crise de mídia. Né? A mídia dos anos 2010 para cá é extremamente fraca. Né? Não todas, mas ela foi ficando gradativamente mais fraca. A Marvel foi se perdendo na própria fórmula. Star Wars foi comprado pela Disney, virou uma paródia de si mesmo, quase, né? Virou uma fanfic gigante. Várias obras, né? Tem reboots bosta, fanfics bosta, tem o Velma, o Devil May Cry agora. São uns negócios bem decepcionantes. Que mostra essa. Tipo. A pessoa. A obra serve para duas coisas: para a pessoa ganhar dinheiro e para o diretor fazer. Inflar o ego dele. O que importa não é a obra ser grandiosa. O que importa é o nome do diretor ser grandioso. E isso normalmente é um mau sinal, é um péssimo sinal. Vai dar merda quando isso acontece. É tipo Adi Shankar, o visionário. Mas você como isso é patético? Cara, você vai chamar quem de visionário? Você vai, entendeu? O Adi Shankar, você vai ver qual que é o cara lá. Qual que é o diretor lá de Avatar? James Cameron. Cara, nem o James Cameron se chama ou é chamado de um visionário, assim, em produções do tipo. Tipo, o cara faz as maiores produções de Hollywood em questão técnica, de pesquisa, prática e tal. Entendeu? E aí vem um fudido lá da Índia que caga em tudo que encosta. Entendeu? E a Netflix chama o cara de visionário. Cara, por que não chama os diretores de Bollywood de visionários? Nem Disney se intitulou de visionário, caralho. Por que, por exemplo, eles não pegam, não chamam assim o diretor de Bollywood? Porque os diretores de Bollywood fazem milagre com o que eles têm. E possuem o seu próprio estilo e coisas que são diferentes das convenções ocidentais e tal. A gente já viu coisas de Bollywood aqui muito interessantes, engraçadas, diferentes, mas muito interessantes. Muito acima, infinitamente acima, que a de Shankar. O Steven Spielberg, não chamam ele não se chama assim. Claro, elogiam e tal, mas material. Não, pelo amor de Deus, o visual, cara, toma no cu, cara. Entendeu? Então, percebe como a arte foi infestada de pessoas egocêntricas, mimadas,
com incontingência emocional. Essas pessoas destroem tudo que tocam, porque elas não têm visão, elas são incompetentes, elas são incapazes de escrever um roteiro bom, porque elas são pessoas que não têm experiência de vida nem imaginação. Elas só conseguem fazer obras que reflitam um a elas mesmas. E se elas fossem pessoas profundas, isso seria interessante. Mas não são. Se fosse um crime e castigo, que reflete um drama interno do autor, ia ser interessante. Mas não é. Entendeu? São pessoas que chegam nessas posições por contato e não por habilidade. A galera gosta de botar coisa de lacração ou militância. Pra mim existe uma coisa muito mais profunda. Não vou nem entrar existe ou não existe, que aqui no chat as pessoas ficam brigando se existe ou não existe lacração. Eu não entro nisso, minha praia não é entrar nisso, eu vou na narrativa. Existe um negócio mais abaixo disso, tipo, nuclear ali no centro da coisa, no cerne. Que é, essas pessoas, elas não têm visão. Essas pessoas não sabem fazer. Essas pessoas não têm o que expressar. Essas pessoas são pessoas que não tem nada dentro delas de verdade. São pessoas que buscam se autossatisfazer. É quem vai modernizar a obra, melhorar a obra. Não. Quando se adapta a algo, você tem que respeitar a obra. Você não é a estrela aqui. A estrela é o autor e a obra. Você é puramente um braço e um trabalho físico que tem que ser feito para construir a pirâmide. No máximo você tá orientando os caras ali pra construir a pirâmide, mas o projeto não foi você que fez. Não vai ser pra você. E você vai ser esquecido pela história. Só que quem respeita a obra original não faz a obra pra cravar o nome nela, pra ir lá na pirâmide e fazer o nome dele na pirâmide. Não. A pessoa que respeita a obra original, ou uma pessoa que respeita a própria obra, o que importa é ver aquilo feito. A humanidade ter atingido as pirâmides, um grande feito histórico, você ter participado daquilo de alguma forma e aquilo transcender você, porque não é você que importa, é a conquista. Não é você que importa, são seus personagens, é a sua história, é a emoção que você causa nas pessoas. E aí, o Quadro em Branco fala muito bem disso nesse vídeo, ele comenta rapidamente, né, sobre obras que dão voltas em si mesmas na franquia, né, e que parece não tem alma, não tem visão, não tem ninguém que realmente tenha a capacidade ou a possibilidade de ir lá e fazer algo diferente. Não diferente para quebrar a convenção, quebrar padrões, mas fazer algo que tem carinho, respeito, consideração e uma ideia envolvida que vai além de ganhar um dinheiro no próximo ano, algo que vai além de deixar seu nome famoso, algo que vai além de criar polêmica vazia, entendeu? Algo que vai marcar. E você encontra obras assim ainda, hoje em dia. O negócio é que parece que antigamente a mídia, Hollywood ou coisas do tipo, eles tinham seus blockbusters genéricos da vida, mas eles eram um espaço de cultivo de coisas incríveis. E no meio do cultivo de coisas incríveis, você vai ter coisas normais que financiam tudo aquilo ali no ecossistema. Hoje em dia parece que eles não querem cultivar nada. Sempre que eu comento esse assunto de, tipo, escrita de mídia atual e tal, Hollywood, vem alguém nos comentários falar: ah, narrador, mas que papinho, conservador. Caralho, mané. Ser conservador é querer uma história bem escrita? Ser conservador é não gostar de Velma? Pô, pelo amor de Deus, né? Vamos com calma. Porque você pega um dos vídeos que eu mais gosto do meu canal, é exatamente o vídeo analisando o Watchmen. Que o Alan Moore, ele é comunista raiz mesmo. E as críticas que ele faz em Watchmen são incríveis. São críticas transcendentais. E eu lá no vídeo eu falo como o negócio é muito, muito, muito bem escrito. A questão não é que essas obras não podem existir. Obra ruim pode existir à vontade. É a vida. Eu vou criticar. Mas o ponto é, o que importa é a escrita. A escrita, o roteiro, a construção, a conexão com a questão artística, enquadramento, tudo, né? A escrita eu tô englobando tudo. Isso que importa. Uma história que tem uma visão diferente da sua ainda pode entreter. Inclusive é por isso que muitas pessoas gostam de vilões e coisas do tipo. Você nunca faria aquilo na vida real, mas você gosta do Coringa. Existem ideias que você sabe que são erradas, mas atraem.
ou até ideias que são opostas a você, mas que os personagens sentem que aquilo é uma verdade para eles, e você pode aproveitar uma história de uma pessoa sofrendo e perseguindo algo que ela deseja, mesmo que você não concorde com aquilo. Então, o que importa é uma boa escrita. Uma boa escrita faz histórias que você não concorda virarem histórias interessantes. Porque o drama do personagem, a dor que ele sente, é bem escrito. É desenvolvido, te marca, tem engajamento emocional. Então, o ponto não é esse papinho que o povo reduz a tipo a treta de internet, Nerdola versus Lacrola. Cara, já falei, quando eu for em São Paulo, inclusive, eu vou estar em São Paulo dia 17 e 18 de agosto no evento Comic Market Brasil, que vai ser pra mim um evento mais importante de quadrinhos que vai rolar. Vai ter área pra quadrinista independente, vai ser foco em quadrinista independente, vai ter área pra eles venderem, área pra fazer parceria com editora, com gráfica, vai ter aula de networking, vai ter área de networking, vai ter aula de empreendedorismo, como fazer a editora comprar o seu mangá, distribuir mangá, como é que funciona a distribuição no Brasil, coisas de justiça, copyright, etc. Então, apareçam lá pra gente tirar uma foto e bater um papo no evento, tá bom? Eu vou estar nos 2 dias. Então a galera reúne isso, eu já falei, mano, se me chamarem, sei lá, pra um podcast de esquerda, eu vou. Se me chamarem pra um podcast de direita, eu vou. Se eu tiver tempo, né? Mas eu vou. Não tem nenhum problema. Porque o que eu gosto de conversar são coisas que vão além disso. E eu sempre achei que a forma de conversar sobre esse assunto na internet reduz tudo a uma guerrinha. E eu não quero fazer parte dessa guerra. Independente do que eu acredito, eu acho importante os dois lados poderem conversar e interagir. Gente, eu sou amigo de pessoas que eu não concordo com muita coisa. Tipo, coisas políticas, coisas filosóficas e tal, até abordagens que a pessoa tem com religião, eu discordo completamente. Só que eu sei, se um dia eu precisar pegar o telefone e falar, cara, eu preciso de ajuda, essa pessoa vai aparecer instantaneamente e vai me ajudar. Eu sei que é uma pessoa boa, mas ela teve outra vida, outra perspectiva. Quem que sou eu pra falar que tudo que ela viveu tá errado? Porque ela derivou, isso que acredita, das vivências. Então, tem treta na internet, eu também não vou falar, você quer brigar na internet? Briga, mano, xinga, foda-se, caguei. O que eu tô falando eu gosto de tratar as pessoas como pessoas. Não significa que eu tenho que gostar delas. Mas se elas forem educadas comigo, eu vou ser educadas com elas. E vou discutir sobre vários assuntos diferentes. Ah, mas fulano brigou com ciclano e foi babá. Foda-se, não sou eu. Não estou envolvido. E eu, como não estou envolvido nessas coisas, eu espero ser alguém que consegue abaixar um pouco as armas e os muros na hora de discutir esses assuntos. Para mostrar que talvez o outro lado tenha um argumento interessante. Talvez o seu lado tenha vacilado na hora de se comunicar uma coisa aqui. Talvez exista mais do que só política. E talvez nem tudo seja político também. E eu nem quero entrar nessa briga, mas nem tudo é político. Descansa, militante. Pare de sofrer lavagem cerebral e tu tá enfiando a cabeça na privada cada vez mais. Nem tudo é política. Tem coisas que não são políticas. Isso é pra você continuar nervoso e guerreando pra sempre. Manipulação. Mas é isso, vamos lá, vamos pro próximo.